Ansiedade através do método GDS. Olá, eu sou Cristiane Moraes. Eu sou Elaine Cunha, nós somos fisioterapeutas e fundadoras aqui do Espaço Shinui. Equilíbrio da alma através do corpo, é possível? Com certeza é possível. Na verdade, nós temos vários relatos de pacientes que tiveram grandes resultados, mas hoje a gente vai falar um pouco da história da Marina. Olá, eu sou Marina Fracassi, eu sou paciente da doutora Elaine, mas a Cris também já me atendeu em alguns momentos em que a Elaine não podia me atender. Eu tenho um amor e uma gratidão profunda pelas duas. Quando eu comecei a fazer o tratamento com elas, eu cheguei com uma dor na lombar muito forte e eu já tinha ido a vários fisioterapeutas, mas o que me incomodava é que eles olhavam para o meu corpo como se meu corpo tivesse com um problema, um foco de problema, e aí trabalhava aquele probleminha e eu levava alta e aí aquele problema voltava. E quando eu cheguei para trabalhar com a Elaine, eu comecei a ver que ela começou a tratar o meu corpo como um todo. Ela não me vê como um robozinho que tinha uma pecinha quebrada. Ela trabalha corpo, mente, alma, sentimentos, emoções, espírito, de uma forma muito completa. E dessa forma eu comecei a me aproximar da minha essência, ser mais quem eu sou de verdade. Porque na correria do dia a dia a gente acaba sendo engolido pelo que as pessoas querem que a gente seja. E com esse tratamento, com esse acompanhamento, eu comecei a perceber quem eu sou e a manter uma tranquilidade, uma serenidade maior ao longo da semana, ao longo dos meus dias, me tornando uma pessoa mais tranquila, mais feliz e mais fiel a quem eu sou. Então, o meu profundo agradecimento, o meu profundo obrigado, o meu profundo amor e gratidão, porque a gente tem não uma, mas duas pessoas maravilhosas. É uma paciente que teve muitos resultados com GDS e que, na verdade, foi uma grande incentivadora da gente estar abrindo esse canal e estar compartilhando um pouquinho do que é o GDS, do que é esse tratamento que a gente proporciona, porque a maioria das pessoas não conhece. Ela começou a falar: como as pessoas não conhecem GDS? Quando eu pergunto, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar. As pessoas precisavam ter acesso a essa verdade que foi tão libertadora para ela, né? E por isso nesse vídeo a gente vai estar explicando um pouquinho, porque para falar de ansiedade sobre olhar GDS, a gente precisa explicar para vocês o que é esse método, que começou há 30 anos atrás por uma fisioterapeuta belga, que era uma fisioterapeuta, uma pessoa extraordinária, né? Ela criou esse método que foi além da biomecânica, apesar dele ter uma análise biomecânica muito profunda, ela foi além. Ela conseguiu criar um método que lesse a alma. Ele lê a nossa alma, ele revela um pouco da nossa forma, nossos aspectos comportamentais, das nossas tipologias, da nossa forma de pensar, de agir, que na verdade cada indivíduo tem a sua, né? Como que isso começou? Na verdade, começou quando a Godelive estava fazendo sua residência no hospital e ela observou que ela tem o dom, nasceu com o dom do retratismo e a formação de base dela é Belas Artes, a primeira formação. E quando ela foi observar que cada paciente que chegava com a mesma sintomatologia, por exemplo, lombalgia, que ela chegava para fazer avaliação postural, hoje a gente tira foto, mas antigamente não, há 30 anos atrás, já que ela tinha esse dom, ela desenhava rapidamente. A pessoa chegava de costas, de perfil, de lado, e aí ela ia lá e rapidamente desenhava. E ela viu que determinadas pacientes com diferentes formatos, com a mesma sintomatologia, recebiam o mesmo protocolo de tratamento. Por exemplo, todos eram tratados da mesma forma. Alongamento, fortalecimento e TENS, por exemplo. O protocolo era de acordo com a patologia, né? E não com a individualidade de cada paciente. E ela, depois de muitas avaliações posturais, muitos estudos, ela viu que aquele formato parecia com aquele e ela foi juntando. Esse parece com esse com esse e esse com esse. Grupos de pessoas. Grupos de formas, de formatos de corpos semelhantes. E ela foi dividindo em grupos e observando como que era as necessidades, como que era o comportamento de cada um desses grupos. Aí ela juntou as influências dela da medicina oriental chinesa, da osteopatia, até da fisioterapia. Da própria fisioterapia em si, ela desenvolveu esse método, que é o método de cadeias musculares e articulares Godelive, Dennis e Stroif.
que vai desenvolver as tipologias. E o que é tipologia? Tipologia, na verdade, é um formato que você tem no corpo que revela, que expressa a sua forma de pensar e de agir. Através da sua motivação. Então, qual é a sua motivação? Já parou a pensar nisso? O que te impulsiona? Quais são as suas preferências? O que faz você acordar de manhã? O que faz você acordar para trabalhar? O que faz você escolher entre uma coisa e outra? Então, o que te move? O que te move na vida, né? Daí, essas tipologias, na verdade, você encontra no mundo. Não é específico de um país, né? Aonde você for, você pode olhar a população e identificar 6 formas de você se comportar no mundo, né? Uma linguagem universal. Mas, por favor, gente, não é para vocês saírem por aí apontando: meu marido funciona assim, meu filho é assim, porque a gente vai falar também, mais pra frente, dos pontos positivos e negativos. Cada postura tem a ver com a nossa personalidade. E aí, a gente consegue identificar se eu uso mais o meu corpo dessa forma, se eu funciono mais tempo, eu começo a gravar o meu corpo, né? Eu começo a acionar mais vezes essa musculatura que vai começar a marcar. Daí a gente consegue olhar uma pessoa em pé e identificar as suas preferências. Mas não é que ela seja assim, ela pode estar naquele momento acionando mais essa musculatura, porque é de acordo com as nossas necessidades do dia a dia. Por exemplo, para eu apresentar um trabalho na faculdade, eu preciso me colocar, eu deveria conseguir me posicionar de uma forma para o meu corpo se expressar, se comunicar. A sua voz sair de uma forma entonada, né, audível. Se eu estiver aprisionado numa tipologia que me recua, que me achata, que me fecha, a minha voz não vai conseguir sair, eu não vou conseguir me colocar se eu estiver aprisionado num determinado fechamento. Isso parece muito óbvio, mas com o método a gente vai vendo que tem diferentes causas, depende de uma análise postural, de uma análise biomecânica, tem diferentes estratégias de tratamento e a gente pede, por favor, para que não entre na classificação do julgamento e sim para uma autorreflexão, para você ver como é que você se comporta, como é que você funciona. Na verdade, a gente pode dividir de 2 formas, eu comigo mesmo e eu com o mundo. Vocês vão observar agora, a gente vai mostrar um pouquinho como cada tipologia funciona de acordo com a sua necessidade. Então, a primeira tipologia que nós vamos falar é aquela tipologia que está muito relacionada com a motivação, que tem a necessidade de ação, realização, desempenho, levando a uma atitude em propulsão para frente. Se a gente for olhar para o aspecto biomecânico, ela tem a função da manutenção da verticalidade, freando a nossa queda do corpo para frente. Então, antes da gente cair, a gente aciona toda essa cadeia posterior que leva a gente a ter essa atitude fixada para frente. A próxima tipologia é aquela que tem a motivação muito associada com a necessidade de afetividade. É a pessoa que está muito envolvida ao sensorial, uma necessidade de ser amado, com a necessidade de toque e tem um papel fundamental na construção do ego e da consciência corporal. Então é a pessoa que é posicionada para trás, arredondada, com o corpo ancorando no chão. A próxima tipologia, na verdade, são 3 atitudes que, na verdade, funcionam contraindo 2 grupos musculares. Mas todas elas têm a mesma motivação, que é a necessidade de ser, a construção da individualidade, da busca do ideal em todos os níveis. O primeiro é aquela tipologia que é extremamente vertical, que mantém a verticalidade, que tem a necessidade de um ideal, as pessoas muito cerebrais, que leem vários livros ao mesmo tempo, aquelas pessoas que têm aquele olhar horizontalizado. A outra tipologia é aquela que também mantém o seu eixo vertical, porém desmontado, que tem uma necessidade
da emotividade, são as pessoas mais sensíveis, ligadas às artes, são as pessoas que têm um olhar diferente para o mundo. E a terceira tipologia está muito mais relacionada à impulsividade. São as pessoas que mergulham, são impulsivas, são dinâmicas, ok? Essas 3 tipologias, elas vão falar da relação eu comigo. Agora a gente vai falar das outras tipologias, que sou eu com o mundo. Eu com o mundo. Então, a primeira está muito relacionada às pessoas extrovertidas, caracterizando a necessidade de entrar em comunicação. É aquela tipologia onde a pessoa tem a rotação externa dos membros, gerando uma atitude arqueada, desdobrada, descontraída, pela necessidade de se comunicar com o outro. São as pessoas extremamente extrovertidas. A próxima tipologia é aquela relacionada preferencialmente àquelas pessoas introvertidas, caracterizando pela necessidade de concentração, de reserva, introversão. Está muito relacionado com a adução, o fechamento, a rotação interna e a flexão dos membros, trazendo uma atitude de recolhimento, podendo até chegar a achatar o corpo dentro do seu próprio eixo quando a gente está falando de um excesso. Então essas foram as tipologias do GDS. A Godelieve fala que nós somos um vaso, como nós nascêssemos com um vaso vazio a ser preenchido. Esse preenchimento que é de acordo com as minhas necessidades. Então, cada vaso tem um formato que deveria ser para um determinado material. E assim a gente vai se sentindo plena. À medida que eu vou enchendo o meu vaso com o material que ele foi criado, eu vou me sentindo mais plena e dentro da minha essência. Quanto mais eu estou de acordo com o meu projeto inicial, mais pleno, mais livre e mais dinâmico eu fico. É para isso que a gente criou essa série, para que você descubra qual a melhor forma de você viver de uma maneira mais livre, mais equilibrada e mais dinâmica. Continua com a gente nessa série, seja muito bem-vindo. Se você não assistiu os outros vídeos, assiste, que eu tenho certeza que vai te contribuir para que você possa viver de uma maneira melhor. Até o próximo. Tchau, tchau.